frio danado, né? Mas vai entender, né? Mas eu confesso que eu costumo sentir muito frio. Eu sou daqueles que sentem frio até debaixo do sol. Meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Todos acharam? Amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Papai do céu, muito obrigado, Pai, por mais esse domingo, obrigado por essa manhã, obrigado por essa casa de oração, por essa igreja viva, saudável, que se movimenta, Pai. Muito obrigado, Senhor, pois há muito tempo atrás, Jesus veio na terra e graças à sua morte e ressurreição, nós podemos hoje ter vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigado, pois o Teu Evangelho, Pai, o Teu Evangelho é o que aquece os nossos corações nesses dias. O Teu Evangelho é a nossa esperança, Pai. Que essa palavra possa falar aos nossos corações, que essa palavra possa trazer ânimo e direcionamento para os nossos irmãos aqui em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro escrito por um personagem que eu gosto muito. Eu gosto muito desse personagem. Por coincidência, ele tem o mesmo nome que o meu, né? Lucas. O evangelista Lucas escreveu 2 volumes. Primeiro escreveu o Evangelho, segundo Lucas. Obrigado pela dica, sempre esqueço. Primeiro escreveu o Evangelho, segundo Lucas, e depois o segundo volume, Atos dos Apóstolos. Interessante da vida desse provavelmente médico é que na segunda carta ao Timóteo, segunda carta a Timóteo, Paulo escreve provavelmente a sua última carta, e segundo o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, provavelmente ele estava preso em Roma, na segunda prisão dele em Roma, e ele estava numa situação muito difícil. Paulo estava sofrendo muito naquele momento, já muito velho, preso, sofrendo com aquela situação toda, e ele diz que o único que não abandonou foi Lucas. Lucas esteve com ele ali até o último momento. Aquele homem acompanhou o apóstolo Paulo, e é interessante como que ele foi servo do apóstolo Paulo, sim, e também de Cristo Jesus. Pois ajudar o apóstolo Paulo, com certeza, era um dos propósitos da vida dele. E Lucas era um homem muito inteligente. Ele escreve Atos dos Apóstolos e ele consegue resumir aproximadamente 30 anos da igreja em 28 capítulos, o que é incrível. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade imensa de fazer resumo. A minha esposa também tem. Fazer resumo é muito difícil. E ele contou uma história muito longa em 28 capítulos e de uma forma muito impressionante. Interessante é que a primeira impressão é a que fica. Então ele começa contando a parte boa da igreja. Primeiro ele começa nos primeiros capítulos, e no capítulo 2, o capítulo que nós lemos, ele fala do início mesmo da igreja, da primeira pregação do apóstolo Pedro, lá no início do capítulo, e aí ele vai caminhando até chegar no versículo 42. Quem fez a SL aqui, provavelmente vai lembrar. Na SL, paizão, eu aprendi que o versículo 42 são os pilares da igreja. É como se fossem as colunas da igreja. É como se fossem o propósito da igreja. E é aí que a gente vai começar a discorrer um pouco sobre a nossa mensagem de hoje. Interessante é que nesse texto a gente encontra 4 pilares da igreja. O primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O segundo, na comunhão. O terceiro, no partir no pão.
e o quarto nas orações. Meus irmãos, em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, é interessante ver que o primeiro pilar da igreja é perseverar na doutrina dos apóstolos. Em momentos que alguns dizem que a Bíblia precisa ser modificada, ou que o texto bíblico não é uma verdade absoluta, algumas coisas não deveriam estar ali, ou não são tão importantes. Uns dizem que Jesus é amor, então se ele é amor, todo o resto não importa. Alguns ousam dizer que o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se o maior mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo, não importa as minhas atitudes, importa que eu ame o meu próximo. E aí eu vou seguindo minha vida. Interessante que não é isso que o texto bíblico fala. Não é isso que a doutrina dos apóstolos ensina. O apóstolo Paulo vira e diz: pecaremos mais para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Então não basta apenas eu supostamente amar o meu próximo, mas eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu faço coisas que destroem a minha própria vida, eu não consigo amar o meu próximo se eu não estou amando a mim mesmo. E o primeiro pilar da igreja é que estejamos firmes na doutrina dos apóstolos, que estejamos firmes na palavra de um Deus vivo. A Bíblia já está escrita, a Bíblia já está fechada, o que está ali, o que não está mais. Mas é bem verdade que esses escritos, é bem verdade que essas palavras, elas se renovam dia a dia nas nossas vidas. Não tem nenhum livro tão antigo e tão atual quanto a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do planeta. Não há nada que se compara ao texto bíblico. Porque literalmente, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos perceber algo, um alguém ali por trás, que nós temos certeza de quem é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que Ele vai encaixando cada coisa e cada ponto, e mesmo aquilo que foi dito 2000 anos atrás, é a resposta para nossas orações nos dias de hoje. É incrível como a palavra de Deus, expressada através da Bíblia, ela pode transformar as nossas vidas e pode também transformar a vida dessa comunidade. Eu tenho uma professora no seminário que ela é muito inteligente, muito inteligente. Ela é procuradora da justiça, se não me engano ela já aposentou, tinha um alto cargo lá. Era aquela que levava intimação na casa das pessoas. Oficial de justiça, isso. Muito obrigado, minha esposa. Interessante é que ela não era cristã. Ela não era cristã. E ela era muito cética, Marcão. Muito cética. E um belo dia, ela virou e falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou entender por que esses crentes são crentes. Eu vou ler a Bíblia. Ela conta, meus irmãos, que uma amiga deu uma Bíblia para ela. E o que ela fez foi ler a Bíblia. E aquela mulher tão inteligente, com tanto conhecimento, leu e releu. E no final das contas, segundo ela, não tinha como ela duvidar da existência de um Deus. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa mulher, ela se converteu lendo as doutrinas dos apóstolos, lendo os caminhos que Jesus percorreu, lendo as leis, os profetas. Essa mulher se converteu lendo a palavra de Deus. E o primeiro pilar da igreja, o primeiro mandamento que nós temos que seguir hoje, a primeira orientação é que nossa igreja esteja sempre firmada na doutrina dos apóstolos. Que nunca venhamos cair em ventos de doutrina, como os Salmos vem dizer. Nunca venhamos ser como moinhos que o vento leva, mas que nós tenhamos o coração firmado naquilo que o nosso Deus diz, através da Bíblia. O segundo pilar da igreja era a comunhão. Interessante como que nos dias de hoje, a comunhão parece ser algo tão dispensável.
Alguns começam a acreditar num evangelho EAD, à distância, né? E a partir daí, eles começam a crer que há um evangelho sem comunhão. Ousam dizer que Jesus não ia na igreja, já ouvi isso, mas Jesus não ia na igreja. Alguns falam isso. Interessante é que ele ia nas sinagogas daquele tempo pregar o evangelho. Confundia os sábios daquela época, mas ele estava ali. E ele tinha comunhão com os seus discípulos. Ele tinha comunhão com aquelas pessoas que o seguiam e principalmente ele tinha comunhão com o Deus Pai que o enviou. Vemos em diversos momentos o nosso Senhor Jesus saindo da multidão e indo falar com aquele que havia o enviado. Interessante é que momentos difíceis acontecem na vida de qualquer pessoa. Não tem como negar que o dia mau chegará. Talvez o dia mau já esteja presente. Talvez a dor já esteja agora fazendo uma ferida muito grande. Talvez a dor existiu há muitos anos, mas é como se a ferida não tivesse cicatrizado. E ela começa a doer novamente. Tempo em tempo ela volta a doer. Mas com a comunhão é como se o fardo fosse dividido. Com a comunhão é como se eu pegasse um peso e dividisse entre diversas pessoas. A comunhão, ela funciona literalmente como uma divisão de dores e de alegrias. Isso é comunhão. A comunhão é estarmos juntos, cultuando, sim. Mas a comunhão também é estarmos juntos, mesmo que não cultuando. A comunhão é amar ao meu próximo a ponto de chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. Certa vez, conversando com o paizão, provavelmente ele não vai lembrar, até porque eu lembro mais do que ele fala do que ele mesmo. E ele vive falando para mim, eu sei que eu falei porque você está dizendo, mas não lembro não. Ele falou, Cavalho, ser pastor é assim. De dia a gente chora num sepultamento. E de noite a gente se alegra numa festa de aniversário. Lembra disso? Não. Mas você falou isso. De dia a gente chora num sepultamento. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi assim que eu entendi. De dia a gente chora no sepultamento, de noite a gente se alegra numa festa de aniversário. O estar em Cristo é estar em comunhão. Pois onde houver 2 ou 3 ali eu estarei, logo eu preciso de você também. Não há um evangelho Cristo em casa, não há um evangelho EAD ou um evangelho autônomo, até porque nós somos membros de um corpo e como já dito aqui diversas vezes, um membro não pode andar sozinho. O que seria do pé sem o tornozelo? Ele não iria se movimentar. O que seria das canelas e dos pés sem os joelhos? O que seria da mão sem o pulso? Não tem como. A verdade é que eu preciso de você e você precisa de mim, como aquele louvor muito antigo que nós cantamos, que eu não vou usar aqui, tentar fazer. Mas é bem verdade, não, vou cantar não. Mas é bem verdade que há a necessidade dessa parceria e desse amor, há a necessidade dessa proximidade. O evangelho é um evangelho que necessita que eu e você estejamos unidos. Temos que ser um como o Pai em Cristo é, para que o mundo creia que o Pai tenha nos enviado. Jesus, parafraseando as palavras de Jesus. Interessante é que a comunhão é o segundo pilar dessa igreja. É o segundo pilar de Jardim Meriti, é o segundo pilar da igreja universal. É o segundo pilar da igreja que tem como propósito trazer o evangelho, que é o poder para transformar e poder para salvar as pessoas. Meus irmãos, a salvação não está em nenhuma filosofia. A salvação não está em nenhuma ideologia. A salvação sequer está em um político. Sequer está em uma ideia. A salvação está no evangelho. Não há saída. Não há outro caminho senão Jesus. Pois Ele é o caminho.
Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando somos um, quando o nosso amor um pelo outro é tão forte, certamente Ele vai mostrar para o mundo, Ele vai evidenciar, Ele vai gritar para o mundo aquilo que o mundo não tem: amor ao próximo. O segundo pilar da nossa igreja é o partir do pão. Interessante que, logo à frente do capítulo 2, certo momento de um versículo, é dito que eles tinham tudo em comum. Que aqueles que eram mais ricos vendiam suas propriedades para dividir com os mais pobres. É claro, meus irmãos, que aquele contexto era um contexto de uma igreja muito menor do que hoje. Hoje, só de batistas no Brasil, temos aproximadamente 3 milhões de pessoas. Não era como naquele momento, que as igrejas eram, de certa forma, como aldeias. E eles, de fato, buscavam viver tendo tudo em comum. Buscavam repartir aquilo que tinham. Mas é interessante que hoje nós vamos conseguir repartir absolutamente tudo o que temos com a comunidade? Provavelmente não, porque não seria suficiente. A necessidade da comunidade está no alimento, sim, e essa casa de oração pode se orgulhar e dizer que nós estamos buscando ajudar essa comunidade no que tange ao alimento. Nós podemos dizer isso, graças a Deus, o Pai tem nos dado essa visão e esse entendimento dessa necessidade. Mas o partir do pão é um pouco mais do que isso. O partir do pão, o pão ali, não retrata apenas a fome. O pão ali, com certeza, pode retratar as necessidades. Meu irmão, tem gente que tem comida em casa, mas passa necessidade. Porque a necessidade, ela transcende a vontade de comer. A necessidade, ela não se resume apenas naquilo que eu tenho que comer ou não. Muita gente tem muito dinheiro e mesmo assim se suicida, porque há uma necessidade, porque há um vazio no coração. O partir do pão, nesse momento, nós podemos compreender também como o partir das necessidades. É dividir aquilo que eu tenho com o outro. E tem uma coisa que nós temos, que essa comunidade não tem. Nós temos a esperança, que é Cristo Jesus. Certa vez eu estava namorando ainda com a Thalita, eu saí da casa dela, estava andando para casa. E eu vi um menino na esquina, com alguns meninos, vários meninos, mas um deles eu conhecia há muito tempo. Um desses meninos já veio aqui, esse que eu conhecia há muito tempo, já veio aqui na nossa igreja há muito tempo atrás também. Ele era irmão de uma amiga minha, ele era um pouco mais novo, naquela época devia ter seus 13 anos de idade. Só que naquele lugar onde ele estava, é o lugar onde ficam os meninos que vigiam a entrada da Vila Ruth. E ele estava junto daqueles meninos. E eu passei direto. E desde então eu não o vi mais. Na verdade, eu só o vi depois no cemitério. Aquele menino logo depois foi assassinado pela polícia numa perseguição que a polícia estava fazendo. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas fato é que a polícia estava perseguindo aquele menino, ele estava fugindo da polícia. E a polícia atirou e ele veio a falecer. Interessante é que há em mim algo que, pelo menos, naquele dia que eu passei por aquele menino, não havia nele. Não havia nele esperança. Não havia nele o poder que salva as pessoas. Poderia ter acontecido antes dele falecer, é fato, poderia sim. Mas pode ser que não tenha acontecido. E a grande verdade é que se o amanhã não existe, se o amanhã é apenas um planejamento que nós fazemos, o amanhã não existe para mim nem para você. Mas o fato é que se o amanhã realmente não existir, nós estaremos com Cristo Jesus. Então, para a gente, meus irmãos, está lindo, maravilhoso. Está ótimo.
mas não para essa comunidade. Essa comunidade continua, em sua maioria, perdida e entregue aos vícios desse mundo. E o partir do pão é o partir necessidades. E essa comunidade tem uma necessidade que você não possui, pois no final do túnel, por mais escuro que ele seja, você levanta as mãos para o céu e crê em Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o seu socorro vem do Senhor. O socorro dessa comunidade também vem do Senhor. Ela só precisa saber disso. E o quarto pilar que a nossa igreja tem são as orações. Como já disse, Jesus ele se afastava daquele povo. Ele saía de perto e buscava orar constantemente. Parece que a oração era uma espécie de relacionamento que ele tinha com aquele que o enviou. Interessante é que o relacionamento é algo que nos faz falta hoje. Lembro que muito tempo atrás, quando criança, a Coca-Cola fazia muita propaganda com uma mesa cheia de pessoas, almoçando ou jantando e uma Coca-Cola no meio. Aquilo ali era uma verdade em muitas casas. Era muito comum que fosse feito isso. Pode não parecer, mas na minha época não tinha WhatsApp. Quando eu era adolescente não tinha WhatsApp. Pode não parecer, mas o WhatsApp é tão novo que até eu já estou ficando velho. Não tinha WhatsApp, gente. Não tinha Facebook, por exemplo. Facebook, quando foi criado, eu já estava na faculdade, se eu não me engano. Não tinha Facebook, não tinha essas coisas. Então nós tínhamos mais tempo de estarmos juntos criando um relacionamento. E também tínhamos mais tempo de estarmos criando um relacionamento com o nosso Deus. A verdade é que a oração é a construção desse relacionamento. A oração é estar com Deus, é sentir Deus, é conversar com Ele. E se você nunca teve uma experiência de conversa com Deus, acredite, Ele fala. Ele fala. Ele fala com cada um de um jeito diferente. Cada um entende o falar dele de um jeito diferente. É interessante que às vezes a minha esposa está ouvindo uma música lá aleatória, que eu não estou entendendo nada do que estão cantando, mas ela pega e fala, eu entendi. Entendeu o quê, meu bem? Eu não entendi nada. Mas ela entendeu alguma coisa lá que Deus tenha falado com ela através daquelas músicas. Isso é interessante, pois o nosso Deus, Ele fala e Ele quer ter um relacionamento com a igreja dele. A igreja dele precisa e necessita se relacionar com Ele. Deus, Ele não é carente, nós é quem somos. Quando Ele fala diversas vezes da necessidade de nós termos um relacionamento com Ele, não é porque Ele necessita se relacionar conosco, mas é porque Ele sabe que para a gente se relacionar com Ele é uma necessidade indispensável. Meus irmãos, esses são os 4 pilares da igreja. Existe um livro chamado Igreja com Propósitos e um outro livro também que fala Juventude Eleve, que esses livros eles falam dos 5 propósitos da igreja: adoração, comunhão, serviço, missões e ação social, alguma coisa do tipo. Interessante é que nesses 5 pilares a gente consegue ver os 4 pilares da igreja dentro desses. Estar cultuando é uma forma de adoração. Partir o pão às necessidades é um serviço. Estar junto é uma comunhão. E todos esses pilares vão sendo atendidos de uma forma muito geral. Interessante é que podemos citar como 5º pilar o cumprimento desses 4. O cumprimento dos 4 pilares, com certeza, é o 5º pilar, pois é a missão da igreja.
A missão da igreja que é interessante. A missão da igreja, porque quando nós cumprimos esses 4 pilares, seja da comunhão, do partir do pão, da oração ou da doutrina dos apóstolos, nós vamos discipular essa comunidade, nós vamos orar por essa comunidade, nós vamos partir as dores e as necessidades dessa comunidade. Nós vamos ter comunhão com essa comunidade. É um fato, meus irmãos, que essa comunidade é o nosso campo missionário. Essas ruas, essas vielas são o nosso campo missionário. Mas esse campo missionário nunca será alcançado enquanto estiver 2 ou 3 fazendo. Ele nunca será alcançado num todo. Ele nunca será alcançado em cada parte. A verdade é que um corpo saudável é um corpo que todos os membros funcionem. Uma doença nada mais é que o mau funcionamento de alguma parte do corpo. Qualquer parte que seja. Se uma partezinha pequena parar de funcionar ou não está funcionando muito bem, logo você fica doente. Mas quando esse corpo está saudável, forte, esse corpo faz coisas incríveis. A nossa casa de oração já tem feito coisas incríveis. E ela continuará fazendo. Eu tenho certeza disso, pois a missão dada para essa igreja, a missão de cumprir esses 4 pilares, é uma missão que está sendo cumprida e será cumprida cada vez mais. Para concluir a mensagem de hoje, nesses pilares de dividirmos as dores, as necessidades, nesse pilar de ter comunhão com essa comunidade, com nossos irmãos, posso dizer que eu, em particular, encontrei uma família em Jardim Meriti. Jardim Meriti não é apenas a minha igreja, Jardim Meriti é a minha casa. Aqui estão as pessoas que praticamente me educaram. É interessante, pois digo isso, porque recentemente voltei a buscar o paradeiro do meu suposto pai. Para quem não sabe, eu nunca conheci o meu pai, eu nunca o vi na vida. Já procurei diversas vezes, já encontrei algumas pessoas, e todas essas pessoas foi provado de que não eram meu pai. Recentemente, eu fui a Minas, fiquei uns 10 dias lá, por isso até ficamos meio sumidos. E eu voltei a procurar o meu pai. Encontrei 3 pessoas que poderiam ser meus pais. Fiz um exame de tipo sanguíneo com uma pessoa que, segundo a diretora da clínica, poderia eliminar aquela pessoa. E provavelmente eliminou de certa forma. E fiz um exame de DNA mesmo com 2 pessoas. Uma dessas pessoas já havia falecido, então eu fiz o exame com os pais dessa pessoa, um rapaz que faleceu muito novo, faleceu com aproximadamente 31 anos de idade por um AVC. Ele poderia ser meu pai, era até o mais parecido, na minha opinião. E um outro rapaz que está vivo, fizemos o exame de DNA. Interessante é que na quarta-feira sai o resultado de um e deu negativo. Na quinta-feira sai o resultado do outro e também deu negativo. Ou seja, eu continuo sem saber quem é o meu pai. Durante muito tempo, isso foi um peso muito grande, isso foi um problema muito grande. Ainda é um problema, porque é uma situação que precisa ser fechada, é uma história que precisa ser concluída. Isso traz muitas dores, principalmente para minha mãe. Isso traz dificuldades internas muito grandes. Mas a verdade é que a necessidade que antes eu sentia, certa vez foi preenchida por ouvir. Acredito eu que tenha sido Deus que tenha dito. Mas quando adolescente, provavelmente com meus 16, 17 anos, passando por uma crise existencial enorme, tive a nítida impressão de ter ouvido a minha consciência ou algo do tipo, que eu creio que tenha sido Deus dizendo: pode um pai ou uma mãe te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Isso é uma citação de Salmos, e que eu conhecia o texto, mas eu nunca tinha lembrado dele.
Interessante é que eu perguntava para aquela voz, tá, tudo bem, mas como que você nunca vai me abandonar? Porque não é o que eu sinto. O que eu sinto é um distanciamento. O que eu sinto é um abismo quanto a qualquer laço de amor. Eu não sinto isso. Eu sinto o oposto disso. Eu sinto sim um abandono. E aí eu passei a enxergar que essa casa de oração era o pai e a mãe, representando Deus na minha vida. Os irmãos aqui presentes, as irmãs aqui presentes, cumpriam os 4 propósitos ou pilares da igreja e executavam a comunhão na minha vida, o partir do pão, a oração e a doutrina dos apóstolos. Aqui fui educado, aqui aprendi, aqui errei, aqui fui orientado. O que essa casa de oração fez por mim e tem feito por tantos outros é algo admirável, sim. Pois pela graça de Deus o Senhor tem nos dado forças para isso. Mas fato é que isso precisa ser desenvolvido e precisa ser ampliado com a maior força possível. Pois alguns estão morrendo, alguns estão indo. Eu acredito que o propósito de Deus, meus irmãos, ele será cumprido. Que os planos dele para essa comunidade irá acontecer. O que resta saber é se ele nos usará nesse plano ou se ele terá que levantar uma outra geração. E como é um texto de uma música que eu sempre falo quando digo isso, que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Que nós venhamos cumprir os 4 pilares da igreja. Que venhamos perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Amém, meus irmãos?